Saudações ouvintes! Está começando o Doutrinando, o primeiro e único podcast de doutrinação ideológica do Brasil. Se você ainda não foi doutrinado, não se preocupe, porque esse ano a gente vem mais forte que o coronavírus, já. Boa. Nesse Brasilzão, né? O Brasil do Biruliro, onde a terra é plana, vacina causa autismo, Paulo Freire não sabe de nada de educação. Livro, Leandro, é coisa ruim, sabe por quê? Porque tem muita palavra. Ah, não dá. A palavra não dá. é o certo errado. É se informar pelo WhatsApp, né? E é bizarro, né? É bizarro, porque o dólar alto agora do nada virou bom. Ficou o bom. Pesquisador é vagabundo, o professor é vagabundo, o servidor público é vagabundo, o grevista é vagabundo, petroleiro, estudante, é tudo vagabundo. Mas, miliciano é cidadão de bem, tá ligado? Os malandros encapuzados, armados, amotinados assim, tá ligado? Greve tipo bag legal, daí é herói, daí os caras são gigantes, lutando pelos direitos. Caralho. Se você estava congelado aí, se você estava na criogenia, bem-vindo a 2020, galera. Esse é o Brasil do Bolsonaro aí, ó. Mas vamos seguir aqui. Eu sou o Leandro Alexandre e comigo aqui ele, o professor, filósofo, roquista e, por que não dizer, comunista, Jean Ruschel. Se apresente pra galera, pra moçada aí, mano, véio. Eu sou o Jean Ruschel, tá? Quem quiser me seguir no meu perfil pessoal é Giano_Guy, com 2 N's, tá? Eu não me consideraria filósofo, roquista, eu acho meio pedante, né? Ah, você é, velho, você é roquista sim, cara. E comunista menos ainda, o comunista. Mas assim, ó... Agora vem querer dizer que não é comunista? Cara, não, mas é que tipo, como hoje até o Frota é comunista, tá ligado? O Frota foi taxado de comunista, então certamente eu tô desse lado. Quer ver tá como eu provo? Eles traçaram uma linha, tá ligado? Cara, eu que provo. Ninguém consegue fugir. Eu provo que você é comunista, eu provo. Você leu algum livro esse ano? Ou está lendo algum livro esse ano? Cara, ele pelo 3º, eu acho, já. Tá, ok. O livro que você leu foi livro de coach? Não. É livro de alguma outra coisa que não é coach, certo? Comunista. É a lógica da galera hoje, né? Então tá fugindo. Acabou, já provei que você é comunista, pronto. Galera, segue o Doutrinando lá em todas as redes sociais, né, Leandro? A gente tá no YouTube, estamos no Insta. No Insta vocês podem interagir com a gente, como no YouTube também, né? Facebook, nós temos a nossa página no Face. Nos sigam no Twitter também, estamos postando de tempo em tempo, estamos reativando as contas aí. Vai voltar aquele lance das interações, nos sigam em tudo. Estamos em várias plataformas, tá? Para nos ouvir. Além disso, vocês podem procurar o Spotify, vocês podem procurar o Apple Podcasts, enfim, Google Podcasts. Até no Orkut a gente tá ligado? A gente tá em qualquer lugar, velho. O ICQ, assim, e o bicho vai pegar esse ano. O bicho vai pegar. Vamos então falar das pessoas que interagiram com a gente nesse meio tempo aí, por meio do Instagram, respondendo as enquetes, ou compartilhando nossos posts, ou curtindo, seja lá o que for, mandando mensagem. Então, muito obrigado a todos vocês. E é um prazer muito grande falar com vocês aí, galera. Isso aí, eu queria fazer um agradecimento especial, Leandro. Posso? Tem espaço? Tem tempo? Manda. Tem um tempo? Então, olha só. O João Vandersan, então, o JP, ele mandou lá uma mensagem, compartilhou, conheceu agora o nosso podcast, tá? Queria mandar um abraço pro João. O João, que ele e o Arthur, Leandro, eles têm um projeto musical muito massa. Eles têm uma dupla chamada Aroma. Então, quem quiser aí procurar o Aroma no Spotify, segue lá, o som dos piá tá da hora, tá? Show de bola. Inclusive, levei a camiseta deles, levei a camiseta da banda lá pra Portugal. Tirei uma foto na frente da Casa dos Bicos, lá na exposição do Saramago, tá? Curtiram pra caralho. A galera tá internacional já isso também, aí, então. Cara, isso aí. Então, um abraço pra gurizada aí do Aroma, pro João, pro Arthur. Isso aí, vou procurar também. Isso aí. Beleza, Jean. E eu também me lembrei que eu tenho um abraço especial pra mandar pra uma pessoa, Jean. E é uma pessoa que você conhece muito bem. Sua mãe. Eu descobri que... Não, tô falando sério, cara. Por quê? Eu descobri que a sua mãe é a nossa fã número 1, cara. Ela merece um abraço também. Como tu descobriu agora? Eu sempre falava. Não, porra, mas sei lá, eu vi umas mensagens aí ontem aí e eu me lembrei disso. Verdade, tá certo. Posso mandar, você me permite mandar um abraço para a sua mãe? Olha, eu vou ter, capaz, pode sim. Um abração, mãe. A gente já tinha mandado beijo pra ela, falado pra caralho sobre ela. Mandar vários, valeu, um abraço. Eu achei que era alguém novo, assim. Não, pô, sua mãe. Mãe é ouvinte clássica já. É a primeira vez que o cara fala bem da mãe do outro. Exatamente. Tanto que sou estranho, né? Sou muito estranho. Aquela coisa, tu tá caminhando na rua, e aí, Leandro, beleza? Tranquilo? Pode crer, mano, beleza? Sabe quem eu vi ontem? Quem? Tua mãe. Uau, o cara já fica meio assim, como assim? O cara fica...
Vi tua mãe, cara, tava mó legal lá, fazendo compras lá, porra, admiro muito ela, mó guerreirinha, né? Pô, tá de parabéns. Foda, Tá de parabéns aí pela sua mãe. Então vamos lá, né, aí, cara? então... Vamos partir logo pro que interessa, que é a parte da doutrinação. Pode crer. Esse programa aqui vai ser um pouquinho diferente, um pouquinho mais curto, né? E também acho que é interessante falar, Jean, que ao longo desse ano aí, avisar o pessoal, a gente vai testar alguns formatos diferentes, vamos dar uma mudadinha no nosso Doutrinando. E como sempre, aceitando as sugestões e críticas dos nossos ouvintes. E esse aqui também vai ser um pouquinho diferente, a gente vai ser um pouquinho mais curto ele. Exato. Porque a gente vai falar de uma coisa muito legal. De um rolê que o Jean foi dar lá em Isso Portugal. aí, não só em Portugal, como em outros lugares, e terá episódios sobre os outros lugares também, né? Porra, muito show, cara, muito show. Então esse programa a gente vai falar sobre Portugal, vai aproveitar, né, essa estadia aí do nosso Jean Ruschel na terrinha, na terra dos nossos colonizadores. Isso. Pra gente conversar um pouquinho sobre Portugal, sobre a cultura deles, sobre a história, né? E aí a gente vai debater uma questão que é muito polêmica, Jean. Uma questão que é tipo, né, assim, que exalta os ânimos de portugueses e brasileiros. Será que Portugal realmente roubou o ouro do Brasil? Dá pra dizer isso? Eu não sei, mas eu peguei de volta. Você pegou? Não sei se era nosso, mas eu trouxe de volta. Só foi por isso que você teve que voltar mais rápido do que você... Eu adiantei as passagens. Caralho, velho. O Interpol tá atrás do maluco, tá ligado? Esse ouro aqui, deve ser meu, foda-se. É nosso. Trombadinha. O cara que tá com a picareta, tá ligado? Um martelo e uma... Como é que chama? Talhadeira, assim, Isso, lá na palaço igreja, lá lá, arrancando. Assim, pei. Tá louco. Mas aí, cara, me conta aí pra gente aí, de maneira geral, assim, o que você achou, assim, de Portugal? O que você achou dessa viagem? Cara, achei... o que eu achei, na verdade, são várias opiniões, sabe? Mas eu gostaria de começar falando o seguinte: é uma experiência muito diferente, tá ligado? E uma experiência que eu recomendo pra todos, tá? Desde sair da tua cidade, sair do teu estado, tá? Nós, no Brasil, hoje, a gente tem lugares riquíssimos pra viajar. Sair do país, sair do continente, sabe? Sempre ir além é uma experiência do caramba, então... É foda, né? Ir pra Europa, no geral, não só em Portugal, mas no geral, foi tipo uma super experiência, uma coisa diferente demais do que a gente espera, tá? A viagem pra Portugal foi muito legal, Leandro, muito legal. E assim, pra mim, que sou professor no momento, que estou em sala de aula, é riquíssima, sabe? Porque tudo que eu via, tudo que eu conhecia, eu tirava foto, filmava, eu até agora tô postando coisa, porque assim, ó, eu pensava, isso eu vou usar em tal aula, isso eu vou usar em tal contexto na sala de aula. Então, tu sabe que isso tem um nome, né? Exeulância. É verdade. Pra quem não sabe, aí é uma piada interna da faculdade, né? Quem te vê, quem te viu, né? Pois é. Não, mas muita coisa assim, ó, que a gente pode usar hoje pra sala de aula, que é diferente de tu contar pra alguém do tipo, existe isso, do que tu chegar, eu estive lá, eu tenho foto, tá ligado? Tu mostra pessoas... Porque além de... Não, só porque além de você, tipo, poder mostrar pra pessoa e apontar que existe isso, você também pode colocar um pouco da sua emoção. Exato. E dizer o que você sentiu quando você viu aquilo, né? Claro. E isso torna muito, muito real a coisa pro aluno também. É uma viagem muito divertida também, porém, né, vamos ser justos aí até o fim pra responder a sua primeira pergunta, é cansativo, tá? É uma viagem que se tu quiser visitar tudo que der, assim, tipo, vou aproveitar todos os dias visitando várias coisas, mano, tu cansa demais. Eu tive bolhas nos dedos, no mindinho de cada pé. O tamanho da bolha era o tamanho do dedo, tá ligado? Tipo, em cada um, sem mentira, era ridículo. Tem um lance aí, mais ou menos, que o pessoal fala que é isso mesmo, tá ligado? Quando você viajar é caminhar. Isso, então, é real. E eu também, às vezes que eu viajei assim, você caminha muito mais do que quando você, por exemplo, tá no seu cotidiano, na sua cidade. Claro. E você se dispõe a caminhar, porque você quer ver as coisas. E até mais legal caminhando, né? Ir devagar, nossa, muito mais legal. Para ali. No cotidiano do cara, sei lá, eu ando só de moto e de carro. Não tem por que caminhar, sabe, na minha cidade. Chegou a entrar em algum mercado, alguma coisa assim, tipo, que é próprio deles lá, e viu alguma coisa diferente, assim, que te chamou a atenção? Falou, porra, olha, esse bagulho aqui é diferente.
os carros, a paisagem, a rua. Com certeza, cara. Assim, ó, Lisboa é linda, tá? Eu, em Portugal, visitei Lisboa e Sintra. Sintra é a região da Serra, é o gramado deles lá, praticamente. Pra quem é gaúcho vai saber, né? E Lisboa, assim, ó, Lisboa é uma cidade que mantém, apesar de ser uma cidade também adaptada para os tempos atuais, ela é uma cidade muito conservadora na questão da arquitetura. Então tu vê aquelas ruelas bem estreitinhas, sabe? Aquele tipo de arquitetura antiguinha. É bonito, sabe? Tem um charme a mais. Carros não me chamou muita atenção, nada de diferente. O que eles têm muito lá na Europa são aqueles Fiatzinho Cinquecento, sabe? Aqueles pequenininhos. Eles adoram isso. Tanto que eu andei numa hora, o pessoal alugou lá, eu peguei uma carona um dia. Né? Cara, mercados é uma coisa que me chamou atenção na Europa inteira. Coisas normais do dia a dia, tu vai comprar, sei lá, as paradas pra fazer uma janta, tudo é muito barato, cara. Tu gasta, sei lá, 5 euros, tu enche, tipo, tu sai com um sacolão gigante de coisas pra comer um dia, Comida 2, é barata, 3, né? Comida, basicamente, é barato, com exceção de algumas no mercado, carnes. né? No mercado. Com exceção de carnes e coisas do tipo. E, né, a gente... não tem como não lembrar, falando do mercado, sobre os vinhos, né? Tipo, o vinho que eu vou pagar aqui no Zafari, sei lá, na minha cidade, e geralmente é meio normal, no Rio Grande do Sul inteiro, 40, 50, 60 reais, lá eu pagava 1 euro, tá ligado? 1 euro, cara, mesmo convertendo em reais é barato demais. Pra quem não conhece, Zafari é um mercado que só tem no Rio Grande do Sul. É uma rede, na verdade, né? É uma rede. E daí, então, é isso, né, cara? É tudo muito barato nesse sentido. Uma curiosidade sobre Lisboa não foi a primeira capital, né? A primeira capital foi Coimbra. Depois Isso. foi mudado para Lisboa justamente porque Lisboa tinha uma infraestrutura melhor por causa do porto, né? O porto lá, o estuário de Lisboa tinha condições de receber mais navios, e aí o rei acabou se mudando para lá, e aí Lisboa acabou virando a capital. Cara, legal sobre Lisboa também, curiosidade que depois eu vou até sugerir aí, para quem vai viajar, é estudar a história de Lisboa de uma forma bem interativa que tem lá para turistas, que é no Story Center. E lá eu descobri que Lisboa passa então por um período assim, ó, de domínio tanto dos romanos, né? Depois passa pelo domínio dos mouros, depois passa pelo domínio de cruzados, tá? Então tem todas essas culturas aí agindo sobre o local, né? Porque Lisboa, a sua posição no mar era muito, muito importante ali. E, Leandro, olha só, as suas fundações como agrupamento de pessoas, nenhuma cidade ainda, né? Elas remontam à época de Ulisses. Caramba! Reza a lenda que, inclusive, por causa do nome, o nome Lisboa, se for pegar a origem, a etimologia da palavra, tem algo a ver com um termo que remete a Ulisses, tá? Então é louco demais, cara, é muito louco. Isso eu não sabia, isso eu nunca tinha escutado falar. É massa, cara, é massa. Mas enfim, é uma cidade histórica com muita coisa diferente, muita coisa pra aprender lá, cara, é show de bola. Assim, uma das coisas mais legais que eu acho que se fazer quando eu viajo pra algum lugar é comer. Porque... É bom. Porque, assim, cara, são culinárias diferentes, né? Você encontra coisas bem variadas, assim, coisas que aqui no Brasil vai ser difícil de você encontrar. E aí eu queria saber também, você teve contato lá com algum prato diferente, comeu alguma coisa da hora lá? Mano, lá é o seguinte, o lance do peixe, né? Você falou que o vinho é barato, né? O Isso. vinho lá é barato, então você deve ter ficado doidão de vinho lá. Cara, tomei muito vinho bom por quase nada, assim. Tem que ir Da lá hora. e tomar vinho, não foi pra Lisboa, não tomou vinho, tu rateou, né? Consegue vinho do Porto, tranquilo, lá também, vinhos licorosos, coisas ótimas, assim, por preço. Fez algum rolê? Mas lá pode beber na rua? Aí que tá. Acho que não. Tu pode beber Acho na que não, rua, né? tu pode beber na rua. Primeiro dia que eu saí caminhar sozinho por lá, primeira noite, assim, vou explorar a região de onde eu tô do meu AP, né? Tal, daí caminhei até o centro. E eu tava com medo, assim, será que eu pego uma garrafa de vinho e vou tomando bico mesmo, bem na biqueta, né? tipo um mendigo, assim? Será que eu faço? Daí, tipo, Já foi muito péssima esmola, já? vergonha não tinha, né? O que eu tinha era receio de que, vai que não dê pra beber na rua, eu vou ter que jogar fora a garrafa depois. Então... Você é deportado, tá ligado? Logo depois eu descobri que dava pra beber na rua, como dava pra fazer várias outras coisas na rua, tipo fumar maconha, por exemplo. Os caras falam que lá é tudo liberado, mano. Lá é tudo bizarro, assim. Né? Portugal tem uma política de maconha que é bem liberal, né? Isso. Eles Eles vendem em lojas específicas, né?
E fumar, eles deixam fumar na rua, pelo que eu percebi. E cigarro, diferente daqui, por exemplo, tá, a questão do tabaco, cara, lá chega a ser estranho, assim, em pubzinhos e barzinhos muito pequenos, assim, é aquela fumaça densa, sabe? É pesado. O pessoal fuma dentro. O pessoal fuma dentro dos locais, assim, é direto. Fumo, se duvidar, fumo até na farmácia, assim, sabe? No hospital, o médico vai fazer a cirurgia, o cara baixa a máscara, assim, bota a boca pro lado pro auxiliar botar o crivo pra ele dar uma fumadinha, assim. Cara, tipo, tirar as cinzas, assim, na cabeça do doente lá. E comida, cara, comida é o primeiro dia que eu comi lá. Lá tem muita coisa, questão do peixe, né? E principalmente o bacalhau. Eu comi uma comidinha lá legal, era tipo um risoto, assim, ó. Bacalhau. Um risoto de bacalhau. Um risotinho lá com ovo e bacalhau, coisa, tipo, era bem gostoso, sabe? Bem gostoso. Mas não tem muita coisa diferente em si em Portugal, nesse sentido, né? De comida. Não. Mas é a questão do bacalhau mesmo. Mas eu queria voltar a falar de um assunto que é mais importante, eu queria voltar a falar sobre maconha. Por que é tão importante pra ti, cara? Meu Deus do céu. Não pra mim, mas eu acho que esse assunto, assim, é uma pauta meio que mundial, né? Sim, essa questão aí da... Não por mim, longe de mim, meu Deus, que é isso? Da descriminalização da maconha. Eu moro aqui em Curitiba e, assim, vou te contar uma experiência aqui. Aqui em Curitiba funciona assim, ó. Se você sai, tipo, no sábado à noite, por exemplo, e vai nos picozinhos assim mais de playboy, cara, assim, é maconha pra caralho. É maconha pra caralho. Tipo assim, a maconha nos lugares de playboy, assim, de classe média alta, a maconha já tá legalizada, cara. É que entendeu? A galera tá um pouco se fudendo, né? Agora, na perifa, não. Na perifa, nesses lugares que eu tô falando, se a polícia passa, o cara tá fumando maconha, eles nem ligam. É que aí que tá, né? Agora, tem essa questão, né? De onde a polícia vai passar e parar mesmo, né? Tem a escolha, né? Exatamente. Eu sei que na periferia se pega um moleque fumando maconha, tipo, dá um monte de treta, ó. E assim, eu queria te perguntar, o fato de em Portugal ser mais liberal essa política de drogas, de maconha, você faz com que as pessoas fumem muito? Você viu muita gente fumando na rua, assim? Ou você acha que é meio que normal, assim? Cara, bem normal. Pra uma cidade capital ainda eu achei pouco. Um pouco. E outra coisa, eu acho que ligado a isso também, uma coisa que eu fiquei pensando, criminalidade, como é que rola, tá ligado? Cara, super de boa caminhar por lá de noite e tudo mais. Tu não vê muita gente fumando maconha. Então o que eu quero dizer é que não há um contato disso, tipo, porque fumam maconha vai ser mais criminoso, como o pessoal do senso comum tende a achar, né? Inclusive eu tenho um amigo que mora lá, ele me disse que, cara, 4 da manhã tu tá voltando pela rua com o celular na mão, tranquilo. Não precisa ter medo. Vai te abordar uns caras te oferecendo drogas? Vão, cara, eles vão te abordar. Chegaram falando pra mim, queres coca? Né? Ele perguntou se eu queria cocaína. Você queres uma. Não, só tomo Pepsi, tá ligado? O malandro assim, ó, queres maconha? Queres marihuana, maconha? Não sei o que. Eu, não, obrigado. Daí, queres coca, então. Falando super rapidinho assim, sabe? Deu, não quero, não. Mas experimenta, se queres, se não queres, não tem problema, sem compromisso. Daí, tipo, queres, não queres, diga. Experimenta, cara. Vai se fuder, vai. Experimenta esse crack aqui, sem compromisso. Não, e é pra todo mundo, não é tipo, eu sou cabeludo, eles me abordaram. Não tem, velho. Eu tinha pessoas que estavam comigo, que foram na viagem também, com a família, com o bebê no colo, os caras chegavam abordando, ofereceram pro bebê, só faltou isso, assim. Sei lá, velho, é esse rolê, assim, é muito diferente. Os melhores vendedores de droga do mundo, então, estão em Portugal. Pelo menos pela insistência, né, pelo menos. Não, mas assim, até porque, tipo, tem muita essa conversa de que, assim, a galera fala, se legalizar ou se liberar, meu Deus, todo mundo vai começar a fumar maconha amanhã. A tiazinha vai começar a fumar maconha, as crianças tudo fumando maconha, todo mundo... E, na verdade, tipo, não é, né, assim, tipo, eu conheço um monte de gente que podia ser legalizado ou não legalizado, a pessoa jamais iria fazer, jamais. Justamente porque, assim, aqui no Brasil hoje em dia, se você quer, você fuma. Não interessa se é proibido ou não. Qualquer lugar você encontra. E quem não quer, não fuma. Independente de ser proibido ou permitido, tanto faz. Mas é interessante isso. Eu acho legal a gente viajar pra esses outros lugares pra ter também essas perspectivas, né? Porque quando a gente sai do Brasil, a gente começa a perceber algumas coisas sobre a gente, né? Sobre a nossa cultura. Porque daí você começa a comparar as coisas, né? Com certeza, eu fiz isso o tempo inteiro. Porra, da hora. E assim, outra questão também que sempre quando eu falo em Portugal eu tenho uma curiosidade, é assim, existe uma tradição que os portugueses gostam muito dos brasileiros. Então, tanto que quando o pessoal tem que ir pra Europa, sempre dão um conselho falando assim, vai pro Portugal,
Portugal não... Porque tinha uma época que, por exemplo, na Espanha, eles estavam recusando muito brasileiros. Então, tipo, os caras chegavam lá, eles mandavam de volta. Inclusive, eu queria te perguntar, você não ficou um pouco com o cu na mão, com medo de dar alguma merda na hora da imigração? Que é bem tranquila a imigração ali pra viagem, né? Eles só me perguntaram o que eu ia fazer na Europa, eu falei que a minha trip não ia ser só em Lisboa e tudo mais, e aí eles, né, perguntaram se eu tinha algum comprovante, né, do restante da minha viagem, algo comprado, alguma passagem. Aí eu mostrei, por exemplo, o ingresso que eu tinha pro Arco do Triunfo em Paris, assim, dele, não, era isso mesmo, beleza, pode ir, boa viagem. E o resto do grupo que viajou comigo, eles não fizeram nenhuma pergunta pra eles, inclusive. Só eu, porque sou cabeludo mesmo, carne marginal, eu acho, tá ligado? Por aí. Eu acho que também tem o fato de você ser jovem, né? Então o cara pensa, o maluco tá vindo tentar ganhar a vida aqui em Portugal. Tem dessas. Então, mas eu só dizendo isso pra dizer que tinha uma época, então, né, que a Espanha mandava bastante brasileiro de volta pra casa e o pessoal sempre falava, não, vai pro Portugal eles gostam muito de brasileiro. E aí, eu já emendo essa na outra pergunta, que é o seguinte, uma das coisas mais legais que pelo menos eu acho de fazer quando eu viajo é de conversar com os nativos, com as pessoas do lugar. Acho do caralho isso. E eu queria te perguntar, como é que você sentiu isso lá? Assim, esse clima de hospitalidade, como é que as pessoas te trataram lá, como é que os portugueses meio que tratavam os brasileiros na sua visão? Então, eu tive a experiência de fazer essa conversa, mas em locais, como é que eu posso dizer, comerciais, tu entende? E como eu sou um turista, numa época de turismo, em locais de turismo, não é uma boa análise, não é tipo, eu não tô tendo uma boa amostragem, sabe, cientificamente falando aí pra dar uma resposta boa pra ti, tá? Mas Entendi. o que eu percebo é que sim, eles tratam de boa o cara, né, tranquilo, porque eles não precisam se esforçar pra falar em outra língua, uma coisa que eu vi na Europa, todo mundo fala inglês, mas não gostam. Porque foda-se, eles querem falar a língua deles, né? Só que assim, se tu mora lá, o que eu percebi em todos os lugares, inclusive de Portugal, é que se tu ser um turista é uma coisa, te trato de um jeito com mais hospitalidade. Se tu morar lá, exigem mais de você, tá, Leandro? Tipo, exigem que tu se adapte a eles. E se tu não se adapta, daí é foda, sabe? Daí tu vai sofrer preconceito. Exigem que tu fale como eles. Tá? Tipo, não existe gerúndio lá. Eu não posso dizer, eu estava caminhando pela rua. Como caminhando? Foda-se caminhando. Estava a caminhar. Estavas a caminhar, tá ligado? E realmente eles cobram isso, eles ficam te corrigindo. Um amigo meu estuda, por exemplo, uma questão de técnica, uma coisa bem técnica do design, que não tem nada a ver com linguística. Mano, ele falou que eu ouvi isso direto lá, sabe? A galera meio que pega no pé, sabe? Chega a ser... parece implicância já, sabe? Então... porque tu é brasileiro, tu acha que pode chegar aqui e fazer qualquer festa? Não é bem assim. Tá? E outra coisa que eu percebi lá também é que existe uma questão bem forte do racismo, sabe, Leandro? Lá tem uma questão bem forte do racismo, principalmente... Mas assim, racismo no sentido mais de xenofobia ou mais no sentido assim de etnia mesmo, por exemplo? Negros. Racismo contra negros. Contra negros, mas é também relativo à questão da xenofobia. Nacionalidade. Porque a maioria... porque tem muito negro de outro lugar, tu entende? Dos países colonizados por Portugal. Exatamente. Angola, por exemplo, Moçambique. E até Brasil. Então, o que vai acontecer? Eles têm esse preconceito com negros porque uma época começou a ir muita gente pra lá, tá? A migração tava muito forte. E numa época que não era tão regularizado assim. Então, eram pessoas que iam meio frias pra lá, tu entende? Pelo que eu conversei com pessoas de lá. Então, é meio que por isso se causou esse estigma, tá? E eles têm essa ideia aí. Por exemplo, vou contar um caos, né? Um caos de que eu estava num barzinho lá na primeira noite e eu ouvi um senhor português, um velho, foda-se, não vou respeitar ele, vou chamar de velho porque eu não gostei dele. Mas que velho é velho. Senhor é quando o cara se dá o respeito. Idoso é quando o cara é muito gente boa. Exato. Ou é nosso pai, avô. Agora, o resto é velho. Exato. E aí eu tava no bar, tipo, o pessoal foi indo, tava terminando minha última taça de vinho. E aí tinha só mais um cara no bar, nós estávamos no ambiente externo do bar, que dava pra rua, um lugar bem turístico, ali uma praça praticamente, tá? E aí ele começou a falar com a garçonete, que era uma menina, uma guriazinha bem nova, tal, que tava lá atendendo ele, e começou a dar conversa, porque, né, não vai cortar o cliente, né?
Então ela começou Sim. a responder ele e tudo mais, conversar com ele, trocar uma ideia. E sabe quando tu tá escutando a conversa, Leandro, mas tu não tá prestando atenção de verdade? Mas tu sabe o que tá rolando. Eu sabia que eles estavam falando, por exemplo, de economia. Era o velho falando ali e a guria, sim, tá? Aí o que me chamou a atenção no momento, e aí a partir daí eu comecei a escutar, foi que ele falou a seguinte frase: os negros precisam da orientação dos brancos. Caralho. Os negros sem os brancos, eles não conseguem conseguem se manter na Que sociedade. século XIX, né, cara? Nossa Tal, senhora. velho. E isso daí, cara, na hora, assim, cara, onde que eu tô? Eu pensei, meu Deus, cara, eu tava tomando vinho tão em paz e aquilo mexeu comigo. Tipo, que ele te tirou Cara, de um estado e te jogou em outro, tá isso, ligado? cara, eu juro que eu quase dei um pulo na cadeira, assim, what the fuck, velho, eu dei uma É olhada. o quê? Eu dei uma olhadinha pra trás de forma discreta, claro, e continuei escutando. Aí que veio o ponto. Brasileiro. Só um pouquinho. Sabe o que isso me lembra, cara? Isso me lembra muito aquele discurso do neocolonialismo, né? Claro. Do fardo do homem branco, Com né? certeza, ele que é o colonizador, fardo, né? Ele que tem que fazer o trabalho de civilizar tudo, né? Civilizar, justamente, né? Você vê como a gente acha que essas questões estão no passado, mas não, cara, estão no presente, exato. né? Eu sempre... Tá, mas e aí? Continua. Aí você escutou o cara lá... E daí entrou... E daí a menina prontamente já respondeu, assim, né? Ela falou, olha, senhor, será que isso não é meio racista? Eu acho que é meio racista, né, falar isso. Aí ele começou, né, se justificar, fazer aquela ginástica argumentativa pra dizer que sim, que é justamente esse discurso que a gente falou do homem branco civilizador, né, e tudo mais. E aí eu já tava de cara, e ele chegou no seguinte ponto, que era Brasil, né, ele falou, por exemplo, os brasileiros, né. Mano, eu queria bater naquele velho, porque daí ele começou a falar, os brasileiros, eles eram selvagens, e eles não tinham nada. Eles eram tipo um bando de selvagens quando a gente chegou lá. E a gente construiu tudo que eles têm. Nós somos os construtores. E tipo, o português eu vi muito por lá esses dizeres nas coisas, sabe? Tipo, eles batem no peito pra dizer que eles são os construtores. Tanto que eles não os ladrões, não quem roubou o ouro do Brasil. Não, eles são os construtores. E aí eles são os construtores do Brasil. E o velho continuou falando assim, ó. E aí a gente saiu de lá, veja no que deu, né? Olha só. Agora, por isso que o brasileiro só gosta de festa e carnaval. São selvagens ainda, né? É aquilo lá. Mano, e aquilo que eu ouvia falar de fora da visão que tinha no Brasil, boa parte dos portugueses, pelo menos os mais velhos, acho que devem ter, pelo jeito, cara, porque o malandro ficou nessas. Só que aí que tá, mano, quando ele falou isso do Brasil, tava só eu e ele no bar, e a garçonete. Eu virei, daí eu não fui discreto, eu virei, assim, ó, categoricamente eu virei pra trás, olhei pra ele e fiquei olhando com cara de, tu tá louco, tá ligado? Tipo, what the fuck, mano, tu tá falando sério? Eu olhei pra ele por alguns segundos e daí ele começou a cochichar, começou a falar baixinho e mudou de assunto, sabe? Ele viu que tinha alguém desconfortável com ele ali, ele deu uma disfarçada. Continuou mesmo papo bosta, cagando pela boca, né? E aí eu terminei rápido o vinho e fui embora. Por quê, Leandro? Primeira vez na vida eu me senti desconfortável por questão de preconceito, tá? E eu, assim, aquela coisa, o cara aquela parada, é hétero, é branco, o cara não sofre esse tipo de coisa. Tu não tá acostumado, né, a sofrer esse tipo eu de nunca coisa. senti o que eu senti aquele dia. Eu tinha um misto de raiva, mas não era raiva. Misturado daí com medo. Mas eu não tava com medo também, né? Eu não tava com raiva de verdade, não tava com medo de nada. Só que, tipo, dava aquele nojo, com medo, com raiva, tudo junto. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu falava pra ele, se eu respondia. Eu juro que enquanto eu terminava o vinho, eu pensei em 10, 15 frases pra dizer, pra questionar ele. Eu pensei em tudo. E no final eu não consegui fazer nada. Eu me senti impotente, eu só pensei, vou pagar isso e foi embora, sabe? Deixa eu fazer um comentário sobre essa questão aí. Cara, isso aí que você sentiu, mano, é muito foda. Porque isso é interessante, né? Mais ou menos o que acontece. Aqui dentro do Brasil, também tudo funciona assim, né? Tudo tem o seu centro e a sua periferia. Então, por exemplo, quando tu falou, tu é um homem branco, hétero, tá ligado? Tu mora no sul do país, né? Então, assim, os gaúchos sofrem preconceito? Tá, até sofre, tipo, tem aquelas piadas besta e tal. Mas, tipo, sei lá, será que você compara o preconceito que um nordestino sofre, por exemplo? Claro. Sabe, um cearense, um baiano? Óbvio. E aí, quando tu sai do Brasil, meio que tu vira esses caras lá, entendeu? Porque, tipo, daí não importa se você é branco, hétero
homem, tipo, tu é um brasileiro. É. E aí é justamente isso que você sentiu. É triste falar isso, sabe? É o que muitas vezes pessoas negras e mulheres e Exato. pessoas, sei lá, pessoas tipo nordestinos sentem aqui no seu próprio país. Todo dia, às vezes, né, cara? Todo dia. E esse sentimento que tu teve é esse mesmo, assim, é um sentimento de que, tipo, porra, que merda, é uma tristeza misturada com a raiva, com nojo, sabe? É. E as pessoas, elas aguentam muito isso aqui no Brasil. As pessoas, elas geralmente vão engolindo. Seguram engolindo demais, isso. né? Seguram demais. Seguram até o momento, tipo, que elas não aguentam, e aí, tipo, a pessoa explode, e aí é mimimi. Tá ligado? exagerando, Tá exagerando, porra, as pessoas só... porque, tipo assim, o cara ouviu, sei lá, a mesma piadinha durante 6 meses. Vamos supor, acabou de chegar em São Paulo, lá veio do Nordeste, ouviu a mesma piadinha durante 6 meses. Aí, de repente, ele vai num lugar novo, aí tem um cara que faz a mesma piadinha, aí ele explode com aquele cara. Aí o outro vai falar assim, porra, mas eu só falei isso uma vez pra você. Você não aguenta. Mas o cara, tipo, tá farto disso, isso já vem, sabe? Todo dia é isso, bicho. Todo dia. Porra, bicho, se fuder todo dia é isso, tá ligado? O memezinho do esqueleto lá correndo. Total. É tipo, se tu ficasse lá em Portugal uns 6 meses escutando todo dia essa mesma história, ia chegar um momento que você ficar puto da vida. Entendeu? Então é foda isso, cara. Eu acho que esse seu relato aí é bem importante. E ele serve também pra alertar as pessoas que eventualmente tenham... Porque muitas vezes a galera pinta assim a Europa como se fosse, meu Deus, o mundo perfeito. Ah, claro, com certeza. A Europa, Estados Unidos. E tem muita gente que sonha, eu vou mudar do Brasil e eu vou viver na Europa, tá ligado? E a galera não se dá conta que uma vez que você sai do seu país, cara, você vai ser sempre um estrangeiro. Né? Sempre vai ser um intruso numa sociedade que não é a sua. Então, esse tipo de questão tem que ser colocada, ainda mais nesse momento aí que a gente vive esse crescimento dessa onda de xenofobia, de nacionalismo, né, por conta também dessas questões de migração, que estão relacionadas com questões históricas, das guerras do Oriente Médio, do colonialismo na África. Quer dizer, tudo isso agora está se voltando para a Europa. Então, é um momento no qual os discursos nacionalistas de xenofobia também ficam fortes. Porque agora eles enfrentam reação, né? Há uma reação, tem alguém reagindo a isso, finalmente, na história. E aí, eles também também reagem à reação, né? E tipo assim, tava tudo muito bem enquanto só os portugueses ou só os europeus iam invadir o país dos outros. Tipo assim, só os europeus iam pra África. Se você pegar, por exemplo, vários países africanos, tu vai ver que existe, na maioria deles existe ali uma elitezinha que é de descendentes de europeus, sejam portugueses, ingleses, holandeses, franceses. Então tava tudo muito bem quando só eles iam pra esses lugares. Agora, quando essa galera começou a fazer o movimento inverso, ou seja, ir desses países, sejam africanos, asiáticos, do Oriente Médio, pra Europa, aí não. Aí, meu Deus, estão invadindo o nosso país, tá ligado? Tipo, cara, vocês que invadiram primeiro, velho. Eu tenho certeza que esse velho que você viu lá, nesse bar, em Portugal, também tá em vários outros países da Europa. Tá na França, na Inglaterra, tá ligado? Porque essa mentalidade que realmente existe nesses lugares aí, esse racismo, a xenofobia, e isso é uma merda, cara. Isso é foda. É fudido. Pesado, né? Esse assunto aí dá uma raiva do caralho. Dá uma raiva do caralho. Foi a primeira noite minha lá. Aconteceu isso na primeira noite. Tipo, foda. Se tudo tivesse, tipo, sendo mais esquentado, tu arrumava uma confusão ali e acabava com a sua viagem, tá ligado? Total. Uma merda. Mas, enfim, né? Eu acho que isso também faz parte da aprendizagem do cara, né? Tipo, experiência é isso. Foi o que eu falei, foi uma experiência, né, cara? Passar pelas merdas também, né? E ver como é que é. E que bom também que você pode, tipo, tá dando esse relato aqui nesse programa e eventualmente alguém que vai escutar isso vai poder refletir, vai poder pensar sobre isso. E se alguém também já passou por alguma experiência parecida com essa no exterior, pode mandar pra gente, a gente comenta, a gente discute isso. Isso. E vamos então falar sobre uma coisa mais interessante, boa, né? Vamos falar sobre uma coisa boa. Tipo, Portugal é um país muito rico em cultura, né? Isso. É um país culturalmente muito rico que respira isso. Você estava comentando comigo que você, tipo, andava na rua também, assim, não só em Portugal, mas também em outros países da Europa, mas como a gente tá falando de Portugal aqui. Então, conta um pouco assim pra mim aí, pra galera que tá escutando, como é que é esse lance de cultura em Portugal? Como é que você viu lá de interessante? Cara, então, muitas coisas interessantes, tá? Eles preservam a sua história, tá? Essa é uma coisa que eu percebi
tanto em Lisboa, quanto em Paris, quanto em Berlim, né? E eles preservam a história sabendo que o nosso presente de agora já é a história sendo feita, sabe? Então, é a valorização do agora, porque isso reflete numa ideia, Leandro, que é a valorização do sujeito como construtor da sua própria história, né? Então, a história não é o passado, a história é o agora, tá? E valorizar esse agora é entender que somos protagonistas da nossa história. Então, assim, por exemplo, eu passei pela Casa dos Bicos lá em que tinha a exposição do José Saramago, tá? Que é muito famoso. Legal, genial. E lá tem toda a história, enfim, que conta sobre a Casa dos Bicos, mas eu não pude adentrar nesse dia lá, então eu não consegui aprender o que eu queria aprender lá. Mas há lá, então, na exposição do Saramago, uma réplica, tá? Uma réplica da placa da rua Marielle Franco. Que foda! Cara, em Portugal tem uma placa da rua Marielle Franco, que aqui no Brasil foi quebrada, tu entende? Então, assim, isso mostra essa inversão, tu entende? É complicado, cara, porque lá eles estão valorizando um personagem, um protagonista nosso. Claro, aqui também nós valorizamos, mas eu quero dizer que não é todo mundo que valoriza. A gente tá sofrendo aqui um pouco nessa questão de valorização da história, da cultura. Tivemos museus queimando aqui, tá? Então, lá eu vejo uma valorização muito maior. E é por isso que, então, um dos motivos das pessoas quererem ir para a Europa visitar. Nossa, porque lá é muito... Não, lá não é fantástico. Simplesmente lá eles guardam a história e preservam de um jeito bom. Eles sabem utilizar dela, né? Muitos lugares que a gente tem aqui, como tu mesmo evidenciou nas tuas viagens também, também teriam um grande potencial para turismo, um grande potencial para a história, né? Contanto que houvesse essa preservação. Esse é inclusive um comentário que eu queria colocar aqui, né? Uhum. Tem muitas pessoas que nunca entrou num museu aqui no Brasil. Sabe? Uhum. Nunca foi num museu aqui no Brasil. Aí viaja pra Europa, cara, vai no Museu Nacional de Londres, vai no Louvre, sabe? Vai na porra toda com relação vai no Museu Britânico. E aí chega lá e fala assim, porra, porque a história, a cultura lá é tão lindo, sabe? É tão bem preservada. Eu acho que tem duas nuances aí. A primeira é essa que você falou, de fato. Acho que eles constroem uma infraestrutura muito melhor ao redor do patrimônio cultural que eles têm. Né? Não digo todos os lugares, porque também não dá pra saber, mas assim... Por exemplo, uma generalização que estamos fazendo aqui, claro, né? Claro, sempre acaba sendo, né? Mas pensa em Stonehenge, por exemplo, que é aquele círculo de pedras lá na Inglaterra. Cara, é uma porra de um círculo de pedras. Tipo, é legal? É legal pra caralho, sabe? Eu acho legal pra caramba. Tipo, as pessoas especulam, porra, o que é aquilo? É um relógio? Foram os extraterrestres, foram os Atlântidas. Isso daí teve o programa do Story Channel, certo? Eu não sei se teve, mas aliens. Teve. Eu podia dizer que Stonehenge e os aliens. Certo, se teve, foram os aliens. Mas assim, não interessa, entendeu? Porque tudo isso fomenta um turismo e gera emprego e gera renda, sabe? E faz com que as pessoas entrem em contato com aquela estrutura lá e com o espírito daquilo. Porque assim, ver cultura é sentir cultura, sabe? E você consegue sentir melhor quando você está informado sobre. Se você for lá e olhar e não souber o que é aquilo é um círculo de pedras. Mas se tem uma história por trás daquilo, você já começa a ver diferente. E eu tô falando isso para dizer que no Brasil tem vários lugares como esse. Só aí na nossa região, eu queria destacar, por exemplo, lá São Miguel das Missões, onde tem, né, as ruínas das reduções jesuíticas. São Miguel, das reduções ali, é uma das mais preservadas. Mas ainda assim, cara, é horrível ir pra lá. A estrutura é fraquíssima, né, cara? É fraquíssima. Eu não me lembro, eu não sei como é que tá agora, porque já faz um tempo, mas eu lembro que uma vez eu fui pra lá com a galera, e uma vez eu levei minha mãe pra lá também, meus irmãos. A gente queria jantar à noite, não tinha um restaurante, sabe? Tu tinha que comer, tipo, num X esquinão ali, num botecão, tá ligado? Se tu quisesse. E assim como existe essa São Miguel, existem diversos lugares no Brasil com potencial turístico gigantesco. Olha, por exemplo, né? Aí você pega lá na França, né? Torre Eiffel. Que porra é aquela, velho? Sabe? É uma estrutura de metal. Ponto final. Sabe? E em volta daquilo, os caras fizeram uma construção de tal forma que só aquela estrutura de metal, que por si só não teria graça nenhuma, eles fizeram uma construção tão foda que ela se tornou linda, porque ela é agora,
se tornou um cartão postal. E assim, eu não sei. Vende essa imagem pro mundo inteiro, né, cara? Tudo é carimbo, é caneta, é chaveiro, é tudo da Torre Eiffel, camiseta, boné. Virou o símbolo de exportação. Ele exporta esse símbolo ganhando dinheiro. Eu não sei, mas com certeza deve ter algum cálculo, porque esses economistas loucos sempre fazem, de quanto a França ganha só por causa da torre. Só com a imagem dela, né? E eu não vejo muito essas políticas de cultura sendo feitas aqui no Brasil, sabe? Meio que rola uma desvalorização, assim, total do que é cultura, assim. E nesse governo, então, não tem nem o que se falar, entendeu? Não, tá em outro patamar já, né? A gente tá falando de não ter muito investimento. Nesse governo não é o caso de não ter muito. É de ter algum, de preservar o que já existe. Ou então dos caras não fazer uns bagulho absurdos, sabe? Então é muito foda não essa quebrar a placa da rua lá, que é um memorial, tá ligado? É um memorial, cara. Alguém que morreu. Ou respeitar o carnaval, que é tipo, que é uma puta de uma festa cultural, assim, do Brasil, que é foda, tem uma tradição gigantesca por trás, né? Uma das coisas legais de viajar e de ver cultura em outros países é a gente poder olhar pra nossa cultura também. Pelo menos eu penso assim. Eu também. Não, além disso daí, né, que eu só comentei em um dos lugares, assim, né, temos, cara, museus e palácios lá incríveis, Leandro. Tipo assim, ó, a gente já gravou um episódio, o nosso 4º episódio no ano passado, era sobre a vinda da família real, não é? Isso. Tem o palácio onde a família real morou por um bom tempo, não de onde eles saíram no dia que vieram, mas onde eles moraram por um bom tempo, onde fizeram, por exemplo, a reunião. E lá decidiram, lá que eles carimbaram, bateram o martelo dizendo que viriam com assistência então na Inglaterra, né? E lá que eles decidiram, eu passei por esse palácio, Leandro, é genial, tá? A sala do trono é fantástica, tá? É muito legal que já naquela época existia nos tetos umas pinturas muito, como é que eu posso dizer, muito detalhista. Então eles tinham, por exemplo... Em alguns tetos que eu lembro tinha as musas gregas, lá tinha Clio da história, por exemplo, sabe? Umas coisas assim, ó, gigantescas, fenomenais os palácios, tá? Esse palácio que eu falei, então, era Palácio da Ajuda, tá? Foi lá onde eles decidiram. Isso, o Palácio Nacional da Ajuda. Também tive no Castelo dos Mouros, tá? Isso é em Sintra. O Castelo dos Mouros é genial, assim, pra quem gosta da Idade Média, gosta daquela parada. Mano, eu dei uma pernada gigantesca por muralhas e escadarias dentro do castelo. O negócio é sem cabimento, tá? Quem vai estar olhando pelo YouTube vai estar vendo as fotos nesse momento, assim, tá? É descomunal o tamanho daquilo. É porque isso aí também acho que a gente não avisou, né, o pessoal, isso, né? Mas desse episódio aqui a gente vai fazer um vídeo ali, né, no YouTube. Como sempre tem no YouTube, né? Mas esse vai Só que dessa vez com imagens, Exato, né? Vai ter filmagens, vai ter vídeos e imagens enquanto estamos falando. Então, tu que tá ouvindo agora pelo Spotify, corre lá no YouTube que tu vai estar vendo imagens do que eu tô falando também, tá? Isso que é legal. No da França também vai ter isso, a gente vai fazer toda uma remontagem disso daí, tá? E assim, eu tive no palácio mais alto da região de Sintra lá e, sinceramente, eu olhei ao meu redor e o limite da minha visão me mostrava que não existia nada mais alto do que o lugar onde eu estava, que é o Palácio da Pena. Né? O Palácio da Pena é fantástico, assim, ele tem várias cores, assim. Sintra é outra cidade, né? Sintra é uma cidade mais ao norte, que é a região de Serra, né? Mais ao norte de Lisboa. Mas assim, ó, é genial, cara. Tudo muito foda, assim, muito... Durante quanto tempo você ficou em Portugal, mais ou menos? Portugal deu uma semana, mais ou menos, e mais uma semana pra dar o trip em volta dos outros lugares. Então deu bastante tempo, né? Deu pra conhecer coisa pra caramba. Museu Militar eu fui, genial também, eles têm cara, o Museu Militar é impecável, assim, né? Também, só podia, né? Ser militar e não ser organizado também, né? A única coisa que os caras têm... Nesses museus, você viu, o que você viu, assim, que você lembra de referência do Brasil lá? Do Brasil, cara, em si, não... Ou referência ao Brasil, você viu alguma coisa? Pois é, então, cara, não... Eles não fazem muita referência, assim, não fazem muita referência. O que eu notei, assim, ó, que não tem nada a ver com esse assunto agora, mas é que eu lembrei, eu fui buscar um livro num sebo lá, fui tentar buscar um livro usado que contasse a história de Portugal, por portugueses, contando, óbvio, pra ver o que eles pensam do Brasil. Ainda não tive a chance de ler, eu consegui um livro que fala pouco sobre o Brasil, mas todos os livros que eles eram em volumes, sempre o volume que falava do Brasil estava faltando, ou seja, era o mais buscado. Os caras não tinham, eu conversei com o cara do sebo, geralmente era o que o pessoal mais compra,
Então as coleções estavam sempre incompletas, faltando a parte do Brasil. Achei umas 3, 4 coleções diferentes, cara. E a do Brasil não tinha. Eu consegui um sobre história geral que pincela um pouco sobre o Brasil. Né? Mas legal. Bem legal. Cheio, então, enfim. Tu vai pra lá, tu fica maravilhado, assim, na questão do, tipo, do quão bonito as paradas de ouro, as paradas foda, assim. É genial, cara, genial. Show de bola, cara. E assim, a pergunta que não quer calar, né? Porque a gente tinha uma missão, né? Você conseguiu ou não conseguiu encontrar o ouro do Brasil lá? Não. Então, sabe por que não? Cara. Sabe por que não? Por quê? A gente sabe, né? Que os portugueses é tudo burro e é tudo pra Inglaterra o ouro do Brasil, né? Porra. Então ele tá procurando um lugar errado. Então. Pelo menos eu já sei que não tá lá. Eu constatei que não tá lá, mas a gente vai ter que ir até a Inglaterra. Lá pra ter certeza. Exato, agora tem que ir lá na Inglaterra buscar essa porcaria. Mas em algum lugar tá. Lembra que a Inglaterra sempre se dava bem na história? Você sempre saindo por cima, é isso aí, cara. Então nem Portugal tem o ouro que roubou de nós, então... Então acho que não tem que meio que culpar eles, né? Porque eles, tá certo, eles roubaram a gente, mas aí eles foram roubados por outros, né? Vamos perdoar os caras, né? Não sei. Final desse ano eu vou pra Inglaterra, vou ver o que tá rolando lá, vamos ver onde é que tá esse ouro. Vou tentar. Entendi. Se não tiver coronga, né? Se tiver acabado o coronga por lá, cara. Então, Jean, pra finalizar aqui essa conversa sobre Portugal, né? Acho que a gente já falou sobre muita coisa e acho que rendeu bem, inclusive essa parte aí que você falou, de como você se sentiu lá sendo um brasileiro e passando por essa situação de, querendo ou não, é uma discriminação. Acho que essa parte foi muito importante. Pra finalizar então essa conversa, eu queria te perguntar, tem alguma pergunta que eu não fiz pra você, mas que você gostaria que eu tivesse feito, ou alguma coisa que você quer falar mais sobre, não só sobre sobre Portugal, sobre sua viagem no geral? Cara, eu acho que as considerações mais gerais eu fiz ali no início mesmo, né? Que não vou me repetir muito, mas enfim, é a questão de que é uma grande experiência, sabe? É diferente e creio que fazer uma viagem dessas, ela diz respeito a um crescimento pessoal também, sabe? É nesse sentido, assim, de tu tomar propriedade. E eu digo isso, assim, num viés bem professoral agora, eu queria dizer. Porque, assim, ó, a nossa profissão, Leandro, ela pede isso, sabe? Por mais que, tipo, seja horrível, por mais que estejam cagando pra nós politicamente, as políticas públicas sejam horríveis, por mais que a educação esteja tomando pedrada, o que é contraditório, então, assim, a gente tem que buscar propriedade, sabe? Nos apropriar de cultura. Então, é isso que a gente tem que fazer, cara. A gente tem que viajar, a gente tem que ler, ver filme, cultura no geral, tu entende? Conhecer lugar, conhecer coisas, pessoas, hábitos, costumes diferentes. Acho que é isso, sabe? É isso que nos enriquece. É isso que nos faz ser, tipo, diferenciado, né, de outras pessoas, entende? Ainda mais numa época que, tipo, de tanto senso comum, né? Que a galera meio que perdeu aí o hábito, ou sei lá, perdeu, nem digo o hábito, mas perdeu o respeito. Isso. Muitas pessoas perderam o respeito pelo conhecimento. O conhecimento então, assim, por si só, né? Então, uma frase que o cara leu no WhatsApp vale tanto quanto um livro que um cara passou 5 anos pra escrever, porque o cara pesquisou, o cara teve método, sabe? Então, a gente vive nesse mundo aí, e eu concordo muito com essa sua... que é quase uma exaltação à cultura, um chamado às pessoas pra se apropriar da cultura, né? Pra viajar, pra ler, pra conversar, pra ter essas experiências. E eu queria dizer pras pessoas, assim, que pode parecer... Não quero que esse programa pareça assim, porra, a galera foi pra Europa e aí tá falando pra gente que a gente pode ir também. Tipo, porra, um trabalhador ganhando um salário mínimo consegue ir pra Europa? Cara, provavelmente não. Assim, o cara ganhando um salário mínimo provavelmente não consegue. Mas eu quero dizer que também não é impossível. Também não porque não é tão caro quanto a gente pensa. E existem diversas formas de viajar. E existem diversos canais, inclusive... Existem pessoas, tem um canal muito legal, que agora eu não me lembro o nome, mas eu me comprometo a divulgar nas nossas redes sociais, que é um moleque da periferia do Rio de Janeiro, que o cara começou a viajar, e assim, com pouquíssima grana, e hoje ele faz um trabalho, ele tem redes sociais que ele divulga as maneiras que ele encontra pra viajar com pouca grana, sabe? Massa. Então assim, é possível, dá pra viajar, entendeu? Não precisa ser pra Europa, pode ser pra Argentina, pode ser pro Paraguai, sabe? Pode ser pro país que esteja mais perto de você. Ou como eu falei, viajar até pro mesmo país, né? Às vezes a gente conhece pouquíssimas coisas
dentro do nosso próprio país. Né? Então até Exatamente. isso é muito válido. Então, eu acho que temos já essa parte já. Isso aí. Acho que foi legal. Passemos então para um quadro do nosso programa. Parece fake, mas é fato. O quadro no qual a gente conta uma história que parece mentira, mas é verdade. Então manda lá, Leandro, manda lá. Sobre quem? Não, essa história é muito boa, cara. Essa história é muito boa. Eu vou contar a história do Dom Afonso Henriques e a Condessa. Esse é o título da história, Dom Afonso Henrique e a Condessa. Quem que é o Dom Afonso Henrique? É o primeiro rei de Portugal, tá? A história conta que um dia o Dom Afonso Henrique, ele foi pra região Douro, né, uma região lá de Portugal, visitar o seu bom amigo, o conde Dom Gonçalo de Sousa. Depois dos cumprimentos deles, né, o anfitrião então deixou o rei na sala a conversar com sua mulher, enquanto foi à cozinha dar instruções aos seus criados. Então imaginem, né? Cumprimentou ali, beleza, meu amigo, essa é minha mulher, conheça ela, tudo bem. Aguarde um momentinho, já volto. Fica aí conversando. Amor, faz sala pro rei aí, tá? Na sala. Faz sala. Se ele precisar de alguma coisa, você atende. Lembrando que era um bom amigo do rei, né? Bom amigo. Quando voltou, né? Quando o Dom Gonçalo voltou, ele se deparou com o rei dando uma gratinada, dando uma pegada forte na Condessa em cima de um tapete de pele de urso. Não, imagina. Pô, o cara vai na tua casa, velho. Bom amigo. O jantar decorreu, né? Se não como tinha sido previsto antes, de alguma forma decorreu. Então tu imagina o jantar, né, Leandro? Tu tá ali comendo. Na mesa, tá né? comendo um javali, mas tu pensa, né? Ele podia estar comendo outra coisa. Então. Nossa, que merda, cara. Que merda. Não queria ter esses amigos, não. Aí a história termina contando assim que, porém, mal o rei foi-se embora, a ira do conde abateu-se sobre a mulher, rapou-lhe o cabelo e devolveu-a à casa dos pais montada numa mula e voltada para a garupa, tipo, de costas, né, vamos dizer assim, né. Eu acho que a atitude do conde até que foi... compreende um pouco, sensata, né? Poderia ter sido bem pior, né? Eu achei que quando a primeira vez que eu fiquei sabendo disso, eu pensei, nossa, é que ele matou ela, né? Aquela parada. Tranquilo. Cara, então, mas assim, então se o rei visitar a sua casa, já sabe, pede pra mulher dar instruções pro criado e você fica lá fazendo sala pro rei. O rei tem essa, né, de achar que pode tudo, né? Mas quando vê, ele acha que pode tudo e aí ele vai querer você também, né? Tem isso, né? Quer saber? Tem mais uma aqui, Leandro, que eu conheci lá em Portugal, essa. Quando eu vi... Essa é direto de lá, então. Quando eu visitei a casa lá, o Palácio de Sintra, municipal, né? Lá nesse palácio tem a Sala das Pegas. Pegas é um pássaro, então, que canta muito, que fala muito, tem essa característica de ser falador, de espalhar muito a fala, né? Bom, e aí eu fiquei curioso, porque no teto existiam várias pegas. Era tipo um mosaico, o teto todo tomado de pegas, tá? E alguns escritos que na hora eu não identifiquei muito bem, depois eu fiquei sabendo da história. Dom João I, casado com a Filipa de Lancaster, inglesa, né? O que aconteceu? É casado com ela. E aí, numa dessas salas aí do palácio, a dona Filipa chega e tava de novo o rei, agora o Dom João, dando uns pega numa das donzelas da corte. Dando um beijinho. E aí, sabe quando tu vai contornar a história? Foi o que ele tentou fazer. A desculpa dele é que o beijo dele foi por bem. Por bem. Não, realmente ele falou calma, amor, não é nada que você tá pensando. Foi por bem. Essa frase ficou tão famosa, o foi por bem, que começaram a falar, todas as donzelas começaram a criticar ele, a contar essa história por aí, falar do beijo, né? E dessa resposta descarada do que foi por bem, né? Como assim, tá pegando outra pessoa? Não, foi por bem, é um beijo por bem. Como um beijo por bem, caralho? Tá traindo a mina. No carnaval, tipo, a mina viu lá o namorado beijando outra guria, daí chega nele. Não, calma, amor, foi por bem, né? Calma, amor, não é nada disso que tu tá pensando, foi por bem, né? E aí, tipo, o mais legal, né, que daí as donzelas, que tinham várias donzelas da corte, começam a falar e contar, e o rei Dom João, revoltado então com as fofocas, ele manda pintar na Sala das Pegas várias pegas, cada uma sendo uma das damas da corte,
com o dizerzinho no bico do passarinho, então escrito por bem. Então quem tá olhando vai estar vendo a foto do teto, vários por bem por todo o teto. Será que cada um das pegas que tava lá foi uma dama que ele pegou? É o que reza a lenda. É capaz, não. Eram as damas que estavam contando, fazendo a fofoca. Mas ele poderia muito bem ter pego várias, né? Poderia até. Ele era o rei, né? O rei. Se o Dom Afonso Henrique foi lá e comeu a mulher de um bom amigo dele, na sala do amigo dele, na casa... Enquanto ele deu uma passadinha na cozinha... Não, o cara tava lá pra pegar o jantar do cara, velho. Tipo, porra, sacanagem do caralho. Sacanagem da porra. Cusão. Mas vacilão. é isso aí, Arrombado. Arrombado. Talarico, talarico morre cedo. Em São Paulo chama de talarico, esses caras que se metem com a mulher alheia. E com o homem também. Então, acho que era isso, né? Parece feio que era isso. Aconteceu de verdade, gente. Não tá mentindo, não. Na verdade, assim, falando bem, deve ter muita história de chifre, né? Total. Deve ter, acho que, assim, cara... Gado demais. Muito. Falar em gado, você viu que essa semana surgiu um boato? Deixa quieto. Não. Quem tá ligado, tá ligado. Quem não tá ligado... tipo assim, tem a ver com o fato de alguém ter trocado laranjas por banana da terra. Exatamente. Que eu ouvi falar, né? Mas... Fechou por aqui. Passamos então aí ao próximo bloco e último, no qual a gente dá um mau exemplo e um mau conselho pra quem tá escutando. O meu mau exemplo e mau conselho é rapidinho, Jean. É um livro de José de Saramago. Já que você citou ele lá na exposição sobre ele na Casa dos Bicos, né? E eu queria sugerir um livro chamado Caim. Muito interessante. E também tem um outro livro do Saramago, foi um dos que eu li, né? Que é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Que o Saramago ele faz uma abordagem da história bíblica, assim, com um certo tom de sátira e muito inteligente. Legal. Então ele conta a história de Jesus de uma maneira diferente. Eu adorei esse livro e recomendo que vocês leiam ele. Bom, minha recomendação é pra quem vai pra Portugal, Leandro, tá? Então, pra quem vai pra Lisboa, visite um lugar específico, tá? Eu quero que essa seja a minha indicação, o local de visita. Como tu mesmo falou, tem locais tipo... A gente vai ver a Torre Eiffel em Paris, é o quê? É uma estrutura metálica, né? E tem lugares que a galera não vai, não conhece e acaba perdendo muita coisa. Então, um lugar que eu queria recomendar é o Story Center de Lisboa. É muito fácil de achar, tá na Praça do Comércio. A Praça do Comércio vocês vão ver que ela é marcada por uma grande estátua. Aquela praça e toda a Rua Augusta vai ser refeita depois do terremoto de 1755 pelo Marquês de Pombal. E lá eles reconstruíram a história, Leandro, é muito legal. Então, em volta dessa Praça do Comércio, depois do arco da Rua Augusta, vocês vão achar o Story Center. Procurem o Story Center lá, vocês vão ter uma explicação no museu interativo sobre Lisboa. É genial, tá? Essa era a minha dica de hoje. Fiquei com vontade de conhecer, velho. Pode crer. Espero que todo mundo tenha vontade e o dia que for pra lá, não deixem de visitar então o Story Center de Lisboa. Tá? É muito bom. Então é isso, pessoal. Temos aí um programa sobre Portugal, né? Um programinha, né? Um pequeno programa sobre Portugal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por escutarem até aqui. Esse é o primeiro programa de 2020. Logo virão outros. Exatamente. E isso, né, Jean? Acho que era isso. É hora de dar tchau pra galera agora. Tchau, de despedir. Então, tchau, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigado por tudo. Nos sigam, mandem mensagem e até a próxima. Abraço. Tchau. Abraço. Fomos. Tchau.